Vamos verificar algumas propriedades da transformada de Fourier para que possamos tirar proveito delas quando for necessário. A transformada de Fourier é uma operação linear. Matematicamente, descrevemos a linearidade da transformada de Fourier da seguinte forma. Dada uma função g1 de t que tem uma transformada de Fourier g maiúsculo 1 de f e uma função g2 de t que também tem uma transformada de Fourier descrita como g maiúsculo 2 de f, então a1 vezes g1 de t mais a2 vezes g2 de t possui uma transformada de Fourier que corresponde a a1 vezes g maiúsculo de 1 de f mais a2 vezes g2 maiúsculo de f. Generalizando, podemos escrever então que o somatório de AK vezes GK de t tem uma transformada de Fourier que corresponde ao somatório de AK vezes G maiúsculo de K de f. Pela propriedade da linearidade, podemos prever como será o espectro de amplitude e de fase ao somarmos dois sinais que já conhecemos dos espectros. Podemos também prever o que acontecerá com o espectro ao multiplicarmos, ou seja, ao darmos um ganho no sinal por um valor constante. A dualidade tempo-frequência é facilmente descrita por essa figura. Conforme podemos verificar, a operação que converte do tempo para a frequência é equivalente à operação que converte da frequência para o tempo. Devemos observar a alternância do sinal na exponencial dentro das integrais. A propriedade da dualidade tempo-frequência pode ser entendida como sendo: se temos um sinal no domínio do tempo e sabemos como aplicar a transformada de Fourier, então obtemos o sinal no domínio da frequência. Se temos um sinal no domínio da frequência e sabemos realizar a transformada inversa de Fourier, então temos o nosso sinal no domínio do tempo. Em outras palavras, podemos dizer que cada sinal no domínio do tempo possui apenas uma única representação no domínio da frequência, e os sinais no domínio da frequência só possuem uma única representação no domínio do tempo. Logo, conhecido o sinal no domínio do tempo, também é conhecido o sinal no domínio da frequência, e, conhecido o sinal no domínio da frequência, também é conhecido o sinal no domínio do tempo. De acordo com a propriedade da dualidade, se temos um sinal g de t e realizamos a transformada de Fourier, obtemos o sinal g de maiúsculo de f. Agora, se pegarmos o sinal g maiúsculo de t e realizarmos a transformada de Fourier, iremos obter o sinal g de menos f. A dilatação do sinal no tempo é uma operação matemática que faz com que os sinais tenham maior ou menor duração no tempo. Em outras palavras, faz com que as variações dos sinais fiquem mais rápidas ou mais lentas, comprimindo ou dilatando o sinal no tempo. A dilatação do sinal no tempo é descrita como sendo φ de t é igual a g de a vezes t. Neste caso, temos o sinal φ de t como sendo uma versão dilatada ou comprimida do sinal g de t. Para verificar os efeitos da dilatação no tempo, basta observarmos a função φ de t em qualquer instante de tempo e identificarmos qual é o valor equivalente da função g de t. Ou seja, φ de 1 é igual a g de a vezes 1. Como podemos ver, o valor de φ de 1 é igual ao valor de g na posição a vezes 1. Caso a seja maior do que 1, temos um sinal comprimido no tempo. Caso a esteja entre 0 e 1, temos um sinal dilatado no tempo. Como exemplo de dilatação no tempo, temos a análise de bits em um sistema de comunicação. Suponhamos que iremos transmitir o bit 1 como sendo um pulso retangular de amplitude 1 e que iremos transmitir o bit 0 como sendo um pulso retangular de amplitude 0. Vejam que, independente da taxa de transmissão de dados, a quantidade de bits por segundo, o formato do pulso de bit irá se manter. A diferença é quando a taxa de transmissão for alta, o pulso irá durar pouco tempo. Se a taxa de transmissão for baixa, o pulso irá durar muito tempo. Podemos dizer, então, que alterar a taxa de transmissão de dados corresponde a uma operação de dilatação no tempo
da função que descreve o formato do pulso de bit. O efeito da dilatação no tempo com a transformada de Fourier pode ser descrita como, dada uma função g de t com transformada de Fourier g maiúsculo de f, se dilatarmos g de t no tempo, obtemos então g de a vezes t, que tem a transformada de Fourier igual a 1 sobre módulo de a vezes g maiúsculo de f sobre a. O efeito da consequência dessa propriedade pode ser visualizado quando trabalhamos com transmissão de dados digitais. Suponhamos que tenhamos um pulso de bit formato quadrado, conforme apresentado no gráfico branco. Ao fazermos a transformada de Fourier, verificamos que esse bit apresenta o espectro de amplitude conforme apresentado no gráfico cinza. Se diminuirmos a taxa de transmissão de dados, ou seja, fazemos a dilatação do pulso de bit, obtemos um pulso mais largo. Porém, o espectro de amplitude foi comprimido, agora ele está mais curto. Ao compararmos os gráficos brancos que estão no domínio do tempo com a sua contraparte cinza que estão no domínio da frequência, podemos chegar à conclusão de que, para um sistema de comunicação digital, a largura de banda do sinal de bit é igual à taxa de bits por segundo que está sendo transmitido. A aplicação direta dessa observação é de que, teoricamente, a maior taxa de transmissão de bits por segundo que podemos utilizar, se a sinalização for binária, é igual à largura de banda do canal. Na prática, há outras questões relacionadas ao canal de comunicação que devem ser observadas para que possamos definir a maior taxa de transmissão que podemos utilizar, mas ela sempre será inferior à largura de banda do canal. A translação no tempo está relacionada em atrasarmos ou adiantarmos um determinado sinal. Matematicamente, a translação no tempo pode ser descrita como sendo φ de t é igual a g de t menos t0. Como exemplo, podemos dizer que φ de 1 é igual a g de 1 menos t0, que a função φ de 1 possui o mesmo valor que a função de g de 1 menos t0 para qualquer instante de tempo, ou seja, a função φ de t está atrasada em relação à função g de t, se t0 for maior que zero, e estará adiantada se t0 for menor do que zero. O efeito da translação no tempo, quando calculamos a transformada de Fourier, é o surgimento de uma fase. Em outras palavras, se a função g de t tem uma transformada de Fourier correspondente a g maiúsculo de f, então a função g de t menos t0 terá uma transformada de Fourier correspondente a g maiúsculo de f vezes e elevado a menos j vezes 2 vezes π vezes f vezes t0. Podemos visualizar graficamente o efeito da translação no tempo ao observarmos o gráfico de funções senoidais. No exemplo apresentado, temos que a função descrita pela linha azul está adiantada em relação à linha vermelha. Uma outra forma de visualizarmos esse efeito é que há uma diferença na fase inicial dos sinais. Se calcularmos a transformada de Fourier desses sinais, iremos verificar que o espectro de amplitude são iguais. Já os espectros de fase são diferentes, sendo essa diferença proporcional à defasagem entre os sinais ou o atraso que um sinal tem em relação ao outro. A translação na frequência traz um efeito semelhante à translação no tempo. Dado um sinal g de t que tem transformada de Fourier g maiúsculo de f, se deslocarmos o espectro dessa função por f0, então surge uma fase complexa no sinal no domínio do tempo. Ou seja, g maiúsculo de f menos f0 tem uma transformada de Fourier inversa que corresponde a g de t vezes e elevado a j vezes 2 vezes π vezes f0 vezes t. Conforme apresentado, o deslocamento do espectro de frequência está relacionado com a fase complexa no sinal no domínio do tempo. Tal aplicação não é realizável na prática. Entretanto, podemos, ao analisarmos essa fase complexa, tirar vantagem dela junto a outras propriedades da transformada de Fourier, como, por exemplo,
o da linearidade. Se ao invés de adicionarmos uma fase complexa, adicionarmos duas fases complexas bem projetadas, como por exemplo g de t vezes e elevado a j vezes 2 vezes π vezes f0 vezes t, mais g de t vezes e elevado a menos j vezes 2 vezes π vezes f0 vezes t, temos a transformada de Fourier correspondente a 2 vezes abre cochetes, g maiúsculo de f menos f0 mais g maiúsculo de f mais f0, fecha cochetes. Obtemos, então, o espectro de frequências deslocado tanto do lado positivo quanto do lado negativo. A adição dessas duas fases complexas está relacionada com a equação de Euler e corresponde, então, a multiplicarmos o sinal por um cosseno. Ao fazermos isso, chegamos ao teorema da modulação. O teorema da convolução é uma operação muito utilizada quando trabalhamos com transformadas de Fourier. A convolução é uma operação matemática que pode ser definida como sendo g1 de t estrela g2 de t, que corresponde à integral de menos infinito a mais infinito de g1 de tal vezes g2 de t menos tal de tal. Se as funções g1 de t e g2 de t possuem transformadas de Fourier, então g1 de t convoluído com g2 de t terá a transformada de Fourier correspondente a g maiúsculo 1 de f vezes g maiúsculo 2 de f. E, no caso de termos g1 de t vezes g2 de t, a transformada de Fourier será equivalente a g maiúsculo 1 de f convoluído com g maiúsculo 2 de f.